Muito obrigado aí por essa recepção calorosa de vocês, sempre amiga. Em nome da Graça, né, que está aqui também comigo, ela está com o nome Sociedade Praiana, mas é a Graça, tá? Em nome dela, em nome da Sociedade Praiana, da qual fazemos parte, nós abraçamos a todos vocês aí, né, de Volta Redonda, o desejo de que a gente permaneça sempre nessa união e nessa fraternidade tão bonita. O tema já foi apresentado, vamos só lembrar, é a mediunidade como facilitadora do equilíbrio familiar. Então, vamos ao ponto principal. A questão é, o objetivo, mostrar como as percepções mediúnicas oportunizam a reflexão do médium. Vamos pegar primeiro esse pedaço. O que são percepções mediúnicas? Percepção mediúnica é diferente de percepção anímica. Então, eu preciso explicar o que é percepção anímica e mediúnica. Todos nós temos percepções anímicas. Seres humanos, todos temos percepções anímicas. Todos nós somos um espírito encarnado que usa um corpo físico. Todos. Em condições normais, temos um corpo físico dotado de todos os implementos, inclusive cérebro, que é tão importante nessa questão da percepção. Temos os 5 sentidos e, automaticamente, esses 5 sentidos funcionam o tempo todo. Então, nós percebemos visualmente, percebemos a realidade pela visão, pela audição, pelo tato, percebemos pelo odor, percebemos pelo sabor. São os chamados 5 sentidos físicos. Isso todos nós temos. Mas nós podemos entrar num estado alterado de consciência muito superficial, que é o que a gente mais vai conversar aqui hoje, não? Que ele é tão sutil que a maioria das pessoas não sabem que estão em transe. O transe se faz durante o dia na nossa vida de uma maneira tão natural que a gente não sabe. A maioria de nós não sabe isso. Então, nessa condição, que é um estado alterado de consciência, nós não perdemos a consciência. Há apenas uma alteração da nossa consciência. Um estado de transe, geralmente, a maioria das pessoas, localizado e superficial. Algumas pessoas, durante a nossa conversa, a gente pode analisar outras questões que fogem desse padrão comum. Não é? Então, a pessoa pode, nesse momento, ela pode ter um insight, pode ter uma inspiração, pode ter uma telepatia, pode acontecer, processos telepáticos, uma série de coisas, mas que não necessariamente significa que ela é médium. Ela está usando um potencial anímico, o potencial da própria alma. Nós, encarnados, com o nosso corpo, se fizermos um estado, ainda que leve, de emancipação da alma, e muito localizado, se poderia chamar de transe, nós podemos fazer uma saída desse limite que o corpo impõe, trazemos emoções, ideias, podemos trazer memórias de vidas anteriores, podemos trazer memórias da própria vida que estão muito sepultadas, estão lá num arquivo que a gente geralmente não acessa, mas pelo transe a gente acessa, e assim por diante. É necessário que a gente fale isso minimamente, porque o assunto vai dizer o quê? Que nós podemos ter percepções diariamente, e temos essa dificuldade. Não sabemos exatamente o que é isso. Então, para ficar ainda mais claro, o que é o transe de uma maneira muito simples e rápida? É um estado de consciência que fica entre a vigília e o sono. Quando nós estamos nesse transe, nós não estamos, né, nem no estado de vigília propriamente, atentos e fazendo as coisas, e nem no estado de sono.
Esse a onda cerebral que permite essas percepções anímicas. Nesse momento, tanto nós podemos ter percepções anímicas, quer dizer, percepções da nossa própria alma, do nosso próprio íntimo, do nosso inconsciente, como podemos conectar com espíritos desencarnados. Para fazer essa conexão, não é preciso ser médium no sentido próprio da palavra, aquele médium que tem grandes potenciais, não. Todos somos médiuns num grau qualquer. Todos estamos dentro da possibilidade de receber essa influência na nossa mente, ainda que seja de uma forma muito sutil. A pergunta 459 do Livro dos Espíritos traz isso claramente para nós. Kardec pergunta se os espíritos, ele está se referindo aos espíritos encarnados. Ele botou lá com E maiúsculo. Se os espíritos encarnados, influenciam em nossas vidas, em nossos atos, em nossos pensamentos. E eles disseram que mais do que supomos. Mais do que supomos, por quê? Porque o processo é sutil. Nós não nos damos conta. Não é fácil fazer essa identificação. Então, eles atuam de mistura com o nosso próprio pensamento, de forma que a gente não sabe, que está, muitas vezes, recebendo uma intuição, recebendo uma inspiração de um benfeitor, podendo também receber influências negativas. Tanto podemos receber influências positivas quanto negativas. Se for o nosso anjo da guarda, se for um espírito familiar que se preocupa conosco, com o nosso grupo familiar, serão influências positivas. E muitas vezes elas ocorrem durante o dia sem que a gente se dê conta, porque o processo é muito sutil, como já falamos. Mas nem tudo é mediunidade. Precisamos entender isso, que nós também somos espíritos e temos nossas próprias capacidades. A questão que se coloca adiante é que oportuniza a reflexão do médium para promover e manter o equilíbrio no lar. Então, nós estamos agora refletindo o seguinte: Kardec diz que, queiramos ou não, aceitemos ou não, a mediunidade é uma lei da natureza. Existem as duas realidades numa só, que é a vida é uma só, ora do lado de cá, ora do lado de lá, mas sempre vida. Por mais que a gente não queira aceitar, nós não morremos. A morte do corpo só nos coloca de uma forma definitiva nesse outro plano. E por mais que a gente não queira aceitar, a verdade é que quem está no outro lado da vida, no chamado mundo espiritual, pode se comunicar com os que estão do lado de cá. Ah, mas eu não aceito isso porque a minha religião diz que isso não existe. Quando morre, vai para o céu e é incomunicável. Sinto muito dizer. Kardec também achava isso, ou trabalhou com essa hipótese, e chegou à conclusão: ó, não é assim que a banda toca. Gostemos ou não gostemos, aceitemos ou não, a verdade é que não é assim. Quando a pessoa desencarna, ela apenas está numa outra dimensão e ela pode se comunicar. E isso não é privilégio de alguns. Todos podem sentir, num grau qualquer, essa influência. Então, nós precisamos estabelecer só esses pontos básicos da nossa conversa para abrir para um debate, uma troca de ideias com vocês. Basicamente é isso, senão eu vou transformar isso aqui em palestra. Então, agora vamos para o bate-papo. Então, Leomar, reforçando o que você já disse no começo, mas que alguns ainda não estavam presentes, a roda de conversa é onde, como o Leomar falou, a gente pode estar na porta do centro, ou mesmo no salão do centro, ou na casa de alguém, e a gente começa a bater papo sobre um assunto. Então, cada um pode oferecer e contribuir para o grupo com a sua opinião. Então, eu faria uma pergunta: será que esta faculdade que todos nós possuímos de perceber, num grau qualquer, a presença dos espíritos, pode contribuir para o equilíbrio do meu lar, da minha família?
eu acho que essas percepções tornam a vida da gente um inferno. É ou não é? Eu acho que torna um inferno. Você já pensou? Você vê o espírito de tarde, você escuta o espírito à noite, sente o espírito à tarde, como é que vai fazer a coisa? Como é que isso vai contribuir para que eu fique equilibrado e ainda equilibre o meu lar? Está aberto. Então, todo mundo pode falar. A Maria Isso. Carvalho, por exemplo, ela pode falar, né? A Bianca. E os médios também, né, Petrônio? É, não parece difícil? Não parece difícil a gente combinar a faculdade com o equilíbrio do lar? E a gente que é médio sabe que às vezes a gente desequilibra tão fácil, né? É só pisar no calo. Pisou no calo da gente. Então, Acontece com você, não, é, né? óbvio, Hein? Cassius, mas, por exemplo, toda vez que a gente fala de mediunidade, a gente também costuma falar da questão do médio equilibrado, né? Porque, às vezes, para você, por exemplo, contribuir com o equilíbrio familiar, a gente sabe que todo mundo é médio, né? De uma forma geral, todo mundo é médio, dependendo do grau. Um grau ou outro, todos temos essa capacidade. Existem os médios que são ostensivos, que trabalham em reunião mediúnica, né? E que se preparam para isso, porque existe aqueles médiums que nem sabem que são médios, nem sabem, mas são, e existem os médios que são ostensivos, trabalham em reunião mediúnica, que têm isso como uma prática, né? Como uma conduta até. Mas aí, quando a gente fala de contribuir para o equilíbrio no lar, que você comentou aí, como é difícil, eu acho que o mais difícil, primeiro, é o próprio médio, assim, estar na condição de equilibrado. Não estou dizendo que isso não aconteça com a maioria, não é isso. Mas eu acho que a dificuldade inicial é o próprio médio ter o equilíbrio para, dentro do lar, ele conseguir, de uma certa forma, extrapolar esse equilíbrio, fazer com o equilíbrio dele, ele contribua para esse equilíbrio na família, né? Mas eu concordo quando você fala que essas questões, por exemplo, ainda mais o médium que é mais ostensivo, que vê os espíritos, que ouve, né? Isso dentro do lar pode ser um desafio, né? Ainda mais assim, se ele... Porque vamos pensar uma coisa, pode ser um médium que esteja num ambiente familiar que também é espírita, ou pode ter um médium que está num ambiente familiar que não é espírita. E aí acho que tem até um desafio maior ainda, porque às vezes a família não aceita, por exemplo, a mediunidade, né? E é até uma pergunta que chegou para nós. Chegou uma pergunta para nós nesse sentido. Exatamente a pergunta é assim, como um médium poderá ajudar na paz e no equilíbrio de sua família que não aceita a mediunidade? Então, acho que é uma das grandes, uma das dificuldades é o próprio médium estar equilibrado e em que ambiente ele se encontra. Se é um ambiente espírita, familiar espírita, ou se é um ambiente familiar que talvez tenha outras religiões e que talvez não aceite a mediunidade. Então, assim, é um ponto também que a gente poderia discutir. Então, vamos pegar isso aí. Eu vou botar mais uma informação, né? Porque já que o assunto é esse, quando você falou aí, me remeteu a uma lembrança da minha avó. A minha avó materna, católica, sim, de tradição. Meu avô, muito católico. Era proibidíssimo falar em espiritismo naquela casa. Não era proibido, não, era proibidíssimo, vamos usar essa expressão. E a minha avó era médium. O meu pai, que veio a conhecê-la e depois fala tantas coisas interessantes até hoje, agora não, porque ele desencarnou, só se eu for para o lado de lá à noite conversar com ele. Mas ele falava, né, da admiração que ele tinha pela minha avó Madalena, Dona Madalena. Ele tinha na sogra dele, ele adorava a sogra dele, porque ela era de uma serenidade impressionante. Era uma mulher de uma serenidade. Eu nunca vi a minha avó
a minha avó com a voz alterada. E olha que neto é danadinho. Então, se juntar uns 3, 4 de uma vez na casa, eu nunca vi a minha avó com a voz alterada. Estou falando seriamente. Então, ela tinha uma serenidade muito grande. Ela previu a morte da própria filha, com 14 anos. E ela, então, contou para meu pai que, na hora que ela teve essa intuição, ela só colocou nas mãos o seguinte. A intuição veio quando ela estava colocando uma roupa no varal. Aquelas famílias tradicionais, 12 filhos, lavando a roupa, foi estender a roupa no varal, deu uma intuição na mente dela, ela viu claramente que ia perder um filho. E ela só contou na mão, assim. Qual deles, Senhor? E manteve a serenidade. E dias depois ela perdeu uma filha. Ela teve outras intuições impressionantes. O que ela conseguia ver dentro dessa casa, com essa quantidade de filhos e tudo mais? Ela nunca ofendeu a nenhum deles na sua crença, nunca colocou nada. Ela tratava a mediunidade de forma natural. Mas tem mais gente aí levantando a mão. Vamos lá. Eu ia até falar, mas a Bianca levantou a mão, e a Bianca sempre traz, o pessoal que participa sempre trazem ideias interessantes, e a Bianca é uma delas. Ô, Bucacis, eu vou até me pedir desculpa, porque eu não, eu não segui a regra, não levantei a mãozinha e já fui falando, tá? Mas, desculpa. Bianca, Não, sem problema. tá com a palavra. Gente, aí. Levantar a mão é interessante porque a gente vê a sequência. Sim. Mas vamos supor que não tenha ninguém levantado a mão, né? Você pode abrir o microfone e participar, sem problema nenhum. Tá certo. Tá? Não tem problema, não. Porque é uma roda de conversa, né? A gente não vai tumultuar, mas um interrompe o outro mesmo. Então, não tem problema, não. Tá joia. Fala, Valeu. Vamos ver a Bianca lá. Fala, Bianca. Boa noite. Boa noite. Quanto a essa situação do médium, da mediunidade influenciar na harmonia da família, né, no equilíbrio da família, eu acho que o que realmente influencia é o conhecimento, né, e o respeito que tem pelas situações, porque se a família, como você falou, né, se a família é espírita, tem o estudo, tem um conhecimento, é mais fácil de reconhecer até quando acontece uma intervenção espiritual, né? Um evento, alguma coisa que você está vendo ali que aquilo não é da pessoa e que pode ser, né, uma influenciação. Então, assim, com o estudo e com o conhecimento, às vezes a gente consegue relevar muita coisa. E a gente sabe que o que está saindo da boca daquela pessoa não é o que está saindo do coração dele, às vezes está saindo de outro coração. Então, a gente consegue relevar isso e entender, né? Mas sem esse conhecimento, somente o respeito é que vai fazer essa harmonia, porque a mediunidade em si, ela não tem esse poder de interferir tanto, né? O que interfere é o comportamento das pessoas com relação à mediunidade, né? Com relação aos eventos, né? Que é o respeito. Pode falar. Fala. Olha, você vê que você foi na mesma toada do Adriano. Quer dizer, colocando o quê? Que, na verdade, vai depender de quem? Do médium. A questão não é a mediunidade, a questão é o médium. O médium é equilibrado? Porque quem é que é desequilibrado? É a mediunidade ou é o médium? É o médium. Se o médium é equilibrado emocionalmente, sabe se cuidar adequadamente, como é que será a mediunidade dele? Naturalmente equilibrada. Mediunidade não é doença. Né? Os espíritos responderam isso a Kardec. Né? Mediunidade não é doença. Agora, há médiuns que são doentes. E o que é mais fácil? Colocar a culpa em si próprio ou na mediunidade? Está aberto aí, vamos conversar. Ô, Eliomar,
Não, o Elias levantou a mão. Pode falar, Elias. Boa noite, Leomar. Boa noite, Elias. Bom revê-lo. Igualmente. E os participantes também, é claro, né? Eu sou de uma família e meus pais eram Assembleia de Deus. Uhum. Então, não precisa falar nada, né? Porque era linha dura. Espiritismo era coisa do demo, né? Correto. Para eles, né? E eu vim parar no espiritismo, do nada. Nunca fui assim, de frequentar religião nenhuma, né? Mas frequentava, às vezes, assim, esporadicamente a católica, acompanhando a namorada, hoje a esposa, mas a igreja evangélica mesmo não me tocou, devido à rigidez. Para mim, não tinha condições. Aí, dentro do espiritismo, e a minha família da minha esposa eles são espíritas, mas também nunca me convidaram a participar, porque, não sei, mas caí de paraquedas dentro de um centro espírita, por curiosidade, para buscar aquilo que eu não via nas outras religiões. E trazendo o aprendizado dentro do espiritismo para dentro do lar, aí que a gente percebe, que eu percebi, as diferenças. Por quê? Católicos, evangélicos e eu. O único vilão, né? Para segurar esse rabo de foguete. Porque alguém tem que ceder, alguém tem que ser o pacificador. E eu aprendi muito com a minha mãe essa virtude, que é ser a pessoa assim, calmo, ouve bastante, pensa para falar, para não criar tumulto. Então, hoje, dentro da família, ainda com esses atritos que há sempre, né? Eu fico percebendo, poxa, fulano está numa religião, passa para outra, mas não muda o comportamento. E se você não mudar o seu comportamento, não vai ser religião nenhuma que vai te melhorar. Não adianta falar que você vai para o céu, que você vai não sei para onde, porque se você não muda o seu comportamento, não mudar o seu comportamento. E pelo que eu venho aprendendo dentro do espiritismo, juntamente com a tranquilidade que a minha mãe me passou, me faz ser aquela pessoa tranquila, que quando o caldeirão começa a ferver, você fala, opa, calma aí, gente, não é por aí, tem diálogos, não precisamos atritar e vamos tocando o nosso barco. E hoje eu dou muito, graças a Deus, por estar dentro do espiritismo. Porque aquelas mazelas, né, você começa a burilar, já começa a pensar no que você vai fazer, pensa no que você vai fazer, na decisão que você vai tomar antes de fazer, porque depois que fizer não adianta mais pensar, né? Então, essa tranquilidade que eu venho adquirindo está me fazendo uma pessoa melhor, graças a Deus. E vou tentando conduzir na família hoje, através do evangelho, do culto do evangelho no lar, mostrar que nós, sem união, sem equilíbrio, nós vamos ser uma família falida. E não é isso que o Cristo quer de nós. Se nós estamos em família, é para que nos ajuntemos, tornemos um corpo só. Não é isso? Então, com essa minha fala, eu agradeço essa oportunidade e espero continuar com esse mesmo sentimento de serenidade, buscar mais conhecimentos, para que não passem por uma encarnação de passagem, sem ter adquirido nenhum bem, nenhum auxílio, né, que vai me fortalecer cada vez mais. Tá? Então, a sua mãe continuou evangélica ou ela tinha conhecimento espírita? Como é que é? a minha mãe sempre foi evangélica, sempre, minha mãe e meu pai. Mas meu pai já era assim mais casca grossa, né? Mas a mãe, uma tranquilidade, coração igual a sua avó, aquele coraçãozão que cabe todo mundo dentro. Sempre serena, nunca vi ela levantar a voz com nenhum dos filhos, netos,
sempre apaziguadora, sempre controlada. Aí, ó, percebeu o lance? A sua avó, a sua mãe, Minha mãe. desculpa, evangélica, ela, quantas vezes ela foi médium de espíritos elevados por conta dela estar fazendo esse trabalho bonito junto da família? Que importa se a pessoa acha que é mediunidade, que é dom do Espírito Santo, que é qualquer que seja a explicação. O fenômeno ele ocorre independente das nossas crenças, das nossas posições. Quer dizer, você tem aí, no exemplo que você está dando, uma mãe, que você mesmo falou, não fui eu. O pai era casca grossa e ela era uma pessoa toda coração. Ora, os espíritos aproveitam as nossas tendências. Eles vão aproveitar as nossas tendências. Então, se a sua mãe não podia não aceitar nada de espiritismo, isso não impedia que ela tivesse assistência espiritual, que ela pudesse, em certos momentos, pedindo inspiração para lidar com problemas, quantos desafios ela deve ter enfrentado dentro da sua família, ela pedindo com a fé dela, foi orientada. E se ela, na crença dela, achava que foi Deus que me inspirou, ou foi o Espírito, o que importa? O que importa é o resultado. Sem dúvida. Então, nós estamos vendo que o tempo todo nós estamos falando que o quê? Que o que é determinante é o comportamento. Vocês já falaram essa palavra várias vezes, mas eu estou vendo aí que tem um. Vamos lá, Albucacista. Fala lá, Albucacista, por favor. Obrigado, Eliomar. A fala da Bianca, né, do Adriano, e a sua agora no final, me fizeram lembrar três coisas. A primeira coisa é que, quando a gente lê o Livro dos Médiuns, todos nós aqui, tem gente que é médium, que não é médium, que sabe que é médium, que não sabe que é médium, né? E quando a gente estuda o Livro dos Médiuns, lá na Mensagens Espíritas, no final do Livro dos Médiuns, se eu não me engano, é capítulo 31, tem um espírito que defende a tese que todos nós somos médiuns, com base na questão 459, claro que ele não cita, né? Mas porque todos nós temos um anjo de guarda. Então, todas as vezes que o anjo de guarda nos intui alguma coisa e nós realizamos, nós estamos sendo médiuns, né? E eu achei muito interessante que você abriu a palavra percepções mediúnicas e anímicas. Então, nessas percepções anímicas, estão incluídas as intuições normais que nós temos como espíritos. Intuições oriundas da captação do pensamento de outros espíritos. E Allan Kardec, quando ele trata daquilo que a gente sabe e que a gente não sabe se é ou não mediunidade, ele fala que, como a Bianca falou, que quando a gente estuda, a gente aprende a identificar. E há uma questão em O Livro dos Espíritos que diz o seguinte, que aquilo que você falou, que não importa de onde veio o pensamento, mas que nós analisemos a qualidade desses pensamentos. E o mais importante, o que é que nós vamos fazer com eles? Isso aí, perfeito. Embora a gente tenha que lembrar que o tema é com relação à mediunidade para contribuir com o equilíbrio. Porque a gente começa a falar da mediunidade, começa a falar do médium, mas está esquecendo de falar como que isso contribui, que é o objetivo da humanidade, ou melhor, o objetivo da mediunidade. Uhum. Pois é, nós estamos vendo duas mãos aqui, eu não sei quantas, eu só consigo ver duas. É o Adriano e a Rosimeire aí. Não sei se tem mais gente querendo falar. O que eu queria falar conectou com o que o Albucassis falou. Eu vou pegar o gancho, então. Pode ser, Albucassis?
Claro, é um pegando o Não, gancho é porque mesmo, assim, é ele por aí. falou justamente do nosso tema, né? Do nosso tema hoje, ele é a mediunidade como facilitadora do equilíbrio. E a gente tem falado até agora que realmente a mediunidade ela existe em todo lugar, e várias pessoas, né? Médiuns de determinados graus. A Bianca falou que depende do estudo, da educação, né? De tudo que a gente vai desenvolvendo que contribui para isso. Mas aí, justamente, assim, me veio agora isso na cabeça, porque justamente quando a gente pega esse tema, que é a mediunidade como facilitadora do equilíbrio. Supondo, então, que existe um médium que ele é consciente, é um médium ostensivo, é um médium que estuda, educado, disciplinado, ele tem consciência do papel dele, da mediunidade dele, que ele é equilibrado, ele não é desequilibrado. Então, assim, ele é consciente da mediunidade que ele possui, dessa faculdade. Isso, essa consciência, essa educação, essa disciplina dele pode ser um diferencial para ele equilibrar o lar dele? Isso é uma pergunta, até porque quando eu vi esse tema, e assim, num primeiro momento, me veio assim, não, o médium ele vai utilizar alguma coisa da faculdade dele nesse processo de equilíbrio do lar, ou seja, a mediunidade, a faculdade mediúnica seria realmente algo que facilitasse, algo que fosse diferencial para auxiliar no equilíbrio do lar? Queria saber se a mediunidade é um diferencial, porque existem lares que são equilibrados e não necessariamente ele tem a mediunidade. E tem lares que estão equilibrados, mas a mediunidade, apesar da gente ver que ela existe em vários lugares, em qualquer lugar, se ela pode realmente ser um diferencial para esse equilíbrio. Que acho que conectou com o que o Francisco falou. Ô, Adriano, então eu entendi, mas é aí que a gente tem que começar a entrar com esse conceito de mediunidade no sentido mais genérico. Senão nós teríamos que reconsiderar que Deus não teria sido muito justo, tá certo? Dando privilégios a alguns e a outros não. Então, na verdade, o que a gente precisa é dilatar o entendimento do que seja mediunidade. Por isso que o Emmanuel vai dizer o seguinte: a roseira é médium do perfume. Quando ele fala isso, ele está julgando a mente da gente para o que mais? Quando você ensina com amor, você é médium. Não sou médium. Você tem certeza? Quando você se torna um elemento de ajuste na casa, que você é conciliador, sabe ouvir, sabe aconselhar. Você não vê, não ouve, não sente espírito, mas você não pode ser médium? Então, é a questão que a gente precisa começar a pensar. O que é mediunidade, realmente? Tem a mediunidade ostensiva e tem a mediunidade no sentido geral. Se você está promovendo dentro da sua casa um momento de estudo do Evangelho no lar, você pode estar agindo como médium? Tem que estar vendo espírito ali? Tem que ter psicografia? Tem que ter evidência para atestar isso? Tem 3 mãos levantadas aí. Vamos deixar o pessoal oportunidade para as pessoas falarem. Quer falar alguma coisa ou precisa? Eu não sei, desculpa. Como eu emendei na sua pergunta, beleza. Então... Não, está ótimo. É o Petrônio. Vamos lá. Abocaci, boa noite a todos. Boa noite. Está ouvindo? Estamos ouvindo. Leomar, eu já nasci em berço espírita, porém, isso me ajudou. Porém, depois que eu tive o casamento, eu fiz por 15 anos o culto no lar, sozinho, sem a interferência da minha companheira e dos 2 filhos. E o que a mediunidade, que a nossa jovem que está aí, a Neide, quantas vezes eu já pedi para ela me ajudar, porque eu sou um Bob Esponja, quer dizer, e quanto à minha bipolaridade, o humor que às vezes oscilava, o que me ajudou?
eu fui estudar a mediunidade para mim ter equilíbrio dentro do lar. E com isso, com o tempo, graças a Deus, o exemplo arrasta. E eles começaram a frequentar. Mas fiz 15 anos o culto no lar. Mas eu não impus. Então, mas eu fui estudar mediunidade para que eu me melhorasse dentro de casa, primeiro. E a nossa amiga Neide, quantas vezes eu pedi ajuda para ela? Ela aí pode dizer o quanto me ajudou. Então, é árduo, é difícil, mas não temos que impor. Temos que dar o exemplo. E não tem outro jeito. É estudar, para se autoconhecer. Mas você falou da Neide aí, a Neide, então, podia entrar agora, colocando aí, complementando, porque parece que vocês dois aí têm algo em comum para falar. Fala para a gente, Neide, você aí, abre o microfone aí, por favor. Não, mas hoje quem quer perguntar sou eu. Ah, é? Para você, Leomar. Depois do Bom, vamos lá. Fala aí, Neide. Você está com o microfone fechado agora. Fala, então, por favor. Não, eu fechei, sim. Você está preferindo... para você terminar. Ah, tá, com o Petrone, né? Olha, o que eu entendi do Petrone aí, olha que coisa bacana. Ele falou, até com muita coragem, das dificuldades pessoais dele, né? A gente fica pensando o drama dele pessoal, de viver essa dificuldade interna que ele falou, né? A bipolaridade, nossa, é algo que a gente que acompanha, né, pelo atendimento fraterno, as situações, vê quanto há de sofrimento, quanto há de desafio, dificuldade. A disciplina dele de ficar durante anos com o evangelho no lar, sozinho. Eu entendi, se não entendi errado, que a persistência dele, por ter sido de anos e não de meses, conseguiu ir aos poucos e convencendo a família dos valores que ele, na verdade, demonstrou pela atitude. É isso que eu estou entendendo. Então, isso é o quê? É a mediunidade contribuindo para o equilíbrio familiar. Mas não naquele formato que a gente imagina. Tem gente que imagina que é o quê? É um médium em cada recebendo psicografia para orientar os familiares. Não é por aí que a gente está vendo a coisa. Eu me lembro, inclusive, de um fato de uma senhora que ela narrou o seguinte, que enquanto eles não tiveram a coragem de quase que de se revoltar com o que estava acontecendo, havia dentro da casa dela, através de uma pessoa, ditadura espiritual. A família se deixou subjugar por uma situação. A pessoa era médium e tudo que se fazia na casa tinha que passar pelo crivo dessa pessoa. O espírito mandava e desmandava na família. No final, quem é que mandava? Não se sabe se era o espírito ou se era já o próprio médium que estava gostando daquele poder todo. Isso é uma deturpação horrorosa dentro da família. É melhor não ter mediunidade nenhuma numa hora dessa. Isso não é mediunidade. Ou é? Claro que é. Mas olha a condução. O que determina é a condução. Não é o potencial mediúnico, é a condução. Olha o que pode fazer. Poderia ter ótimas orientações e pode ter péssimas orientações. Pode haver, inclusive, subjugação de uma família inteira, a ponto de todos terem que se submeter às orientações, viram uma ditadura. Ela falou, olha, quando ela me contou, eu falei, mas pera lá, mas vocês levaram tanto tempo para perceber que vocês tinham um obsessor tão forte dentro de casa, o encarnado, que era essa pessoa aí, e o desencarnado, ou quantos que atuavam através dela. Aí sim entra o conhecimento espírita. Cadê o conhecimento espírita para não perceber isso claramente e levar tantos anos de subjugação? É o conhecimento. Nessa hora faz falta. Por quê? Porque entra o maravilhoso, o sobrenatural, a superstição, o medo. E aí o que acontece?
A mediunidade, ao invés de estar contribuindo, está fazendo o quê? Fazendo o inverso. Mas a Neide queria falar. Fala aí, Neide, por favor. Leomar, na verdade, eu preciso de você, que você me ajude a ajudar no equilíbrio de uma família. É uma família que não aceita o espiritismo, que são de outras religiões, né, mórmon, e que, quando perdeu a mãe, não aceito, quer dizer, eu lá na família, por exemplo, sou ovelha negra. O que acontece? Quando a mãe desencarnou e ficaram tudo em desequilíbrio e desesperados, aí chega e me pergunta assim, você que conversa com os espíritos, como é que está a mãe? Aí o que falar para essas pessoas que não acreditam no espiritismo, mas que acham que é assim? Aí eu chego lá, não, mas ela está bem. O que falar para essas pessoas para fazer com que eles despertem até para a vontade de conhecer o espiritismo? Como falar? Bom, eu achei muita responsabilidade que você jogou para cima de mim aí, que eu posso ajudar a orientar. Eu acho que a gente pode dar só uma sugestão, alguma coisa. A vida tem me ensinado que a gente deve trabalhar com os valores que a pessoa tem e não avançar muito o sinal. Então, se há uma família com uma estrutura religiosa, seja ela qual for, ela está melhor do que uma família que não tem estrutura religiosa. Já está muito melhor do que outra que não tem. Agora, precisamos estudar, dentro dessa religião que essa família professa, quais os valores. E é muito difícil que ali dentro dessa religião não tenham valores morais muito adequados. São eles que vão determinar realmente o equilíbrio a longo prazo dessa família. É ali que está o mais importante a ser trabalhado. Como que eles estão usando esses recursos que já existem disponíveis pela religião que tem para trabalhar uma dificuldade que estejam momentaneamente vivenciando. Eles têm o hábito da prece nessa religião, eles têm um livro sagrado, eles têm livros que fazem boas reflexões, eles teriam a possibilidade de fazer um evangelho no lar com outro nome? Há alguém mais sensível dentro dessa família que outros que poderia intermediar e aí ser um médium realmente? Da boa palavra, da boa orientação? Eu penso que só uma análise desse quadro é que levaria. E aí você, como médium, pede ao benfeitor espiritual para te intuir em como pegar da melhor maneira o gancho ali dentro desse contexto de dizer, é por aqui. Vamos começar por aqui. Na medida que trabalha com os valores deles, há uma possibilidade de mais aceitação. Na medida que a gente joga uma coisa de fora, há a possibilidade de alguns aceitarem, outros recusarem, e a gente criar mais dificuldade que solução. Mas se trabalharmos com os valores deles, os valores morais, com certeza eu acho que vai ser o melhor caminho. É isso que eu penso, modestamente. E eu já observei uma coisa, quando eu faço atendimento fraterno, eu converso com as pessoas e vejo que elas são de outras religiões, eu procuro ver o quanto elas estão confortáveis nessa religião. Se elas estiverem, eu não falo nada de espiritismo. Eu procuro ver o que elas estão requisitando. Se elas não estão pedindo nada, para que eu vou tumultuar? E, muitas vezes, o evangelho no lar que a gente poderia recomendar tem como fazer com uma família católica, uma família evangélica ou qualquer outra situação. É só ajustar à realidade deles. Ok? Não sei se respondeu, mas seria por aí. Até anotei aqui algumas coisas, tá? Porque é interessante que não aceita o espiritismo, não gosta do espiritismo, e quando
chega num desespero, e aí? Você que conversa com os espíritos, como é que está, mãe? Como é que eu vou saber? Né? Agora, imagina que você fale alguma coisa que, de princípio, pode consolar e depois pode levar a um descrédito enorme. Pois é, esse é o meu medo. Tá certo? Tá. Agora, quando nós estivermos nos valores morais, principalmente cristãos, aí não tem erro. Aí não tem erro. Ó, tem uma mãozinha levantada de novo. Ó, Bucacis, ó, estou por conta de vocês. Isso. Aí. Aberto. Ô, Leomar, aproveitando o que a Neide falou, eu acho, no atendimento fraterno que você falou, que às vezes a gente faz lá no nosso centro, você falar dos ensinamentos de Jesus sem falar de espiritismo. Porque os ensinamentos de Jesus, ele todos conhecem, e aquela regra áurea, não fazer ao próximo que não queira que faça a si mesmo, lei de causa e efeito. Perfeito. E eu, no meu culto no lar, depois de 15 anos que eles passaram a participar, eu falava dos ensinamentos de Jesus, quando ele veio à Terra. Então, isso, eu não queria fazer proselitismo, de ter que ser espírita, mas falar dos ensinamentos de Jesus. É o que nós precisamos. Isso. Porque a gente não tem que ter religião, tem que ter religiosidade. E ter, o que você falou, é dar exemplo, conduta. Eu sei que eu não sou Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, mas eu sou um ser que vou atingir e estou me esforçando. Eu acho que, se a gente lembrar que nós necessitamos dos ensinamentos de Jesus, e não precisa de falar de ser espírita ou ser católica. Concorda ou não? Perfeito. E vou dizer mais, porque o tempo está esgotando, eu diria o seguinte, meu sentimento é o seguinte, você quer ajudar através da mediunidade? Procura saber, primeiro, o que significa mediunidade para a pessoa que está na sua frente. Ela pode ser um tormento para essa pessoa. Então, a gente vai ficar deitando falação e não vai chegar ao que importa, que é levar conforto para essa pessoa. Tem pessoas que chegam na casa espírita olhando a mediunidade de uma forma completamente enviesada. Elas estão com problema de depressão e ansiedade. O que está na nossa frente é a depressão e a ansiedade. Depois é que vem a mediunidade, se tiver que vir. Nós precisamos olhar primeiro a dor da pessoa e perguntar o seguinte, como que a doutrina espírita pode contribuir para ajudar essa dor a diminuir? Não eu, que eu não tenho poder nenhum, mas a doutrina pode contribuir de que forma para que essa dor diminua? E não me preocupar com proselitismo, não me preocupar com nada disso. Isso não importa, isso não interessa. Vamos ver se a Rosimeire, ela tentou, mas lá o problema dela de internet, eu, pelo menos, não consegui ouvir nada. Fala, Rosimeire, vamos lá, por favor. Olha, nós somos médiums 24 horas por dia. Nós não somos médiums só dentro da casa espírita. Isso. Nós somos médiums em casa, na rua, no trabalho e dormindo. Nós não pensamos só na mediunidade dentro da casa espírita. Muitas pessoas acham que você ir na casa espírita, sentar numa sala mediúnica, você está fazendo algo de tão importante. Não, você é médium 24 horas. Você dormindo, você vai ao mundo espiritual trabalhar. Ou vai nos umbraus da vida. Vai da sua conduta e do seu momento na hora que você dormiu. Você agradeceu a Deus por aquele dia, por aquela noite, por aquela noite que você vai dormir, e peça aos anjos da guarda para te levarem em bons lugares para você trabalhar ou estudar. Então, nós não podemos pensar só em mediunidade dentro do nosso lar e dentro do centro espírita. Nós temos que pensar que nós somos médiums, trabalhadores, da última hora, 24 horas por dia. Só isso que eu queria falar. Estou errada? Não, perfeito. Pode puxar minha orelha. Não, perfeito. Gosto muito, agradeço a sua contribuição. O médium
ele tem a sua mediunidade funcionando 24 horas. E ela lembrou bem que durante o sono também. E quantos têm muitas dificuldades com o sono, porque não se preparam adequadamente, ou porque trazemos lá nossas mazelas e nessa hora fica mais fácil nos abstarmos com certas dificuldades do passado. E depois a gente vai chamar de pesadelos e coisa do tipo. Mas ela lembrou muito bem, médium durante 24 horas. Você é médium da psicofonia, você vai dar passividade em qualquer lugar? Não, lá no momento certo. Mas fora desse momento, você pode sentir a presença dos espíritos? Não, eu só quero sentir vocês lá na reunião. Não tem como, ela vai sentir. Se o médium tem a potencialidade, ele vai sentir. O problema é como se conduzir nessa hora. Não é impedir que o fenômeno ocorra, é saber como fazer diante disso. Por isso que vem a educação mediúnica, o estudo da mediunidade, que até isso acontecer, tadinha dessa pessoa, quanto ela sofre, quantas dificuldades, não é? Por isso que o estudo, que já foi reforçado, é tão importante. Mas médium 24 horas, Rosimeire, perfeito, bem lembrado isso aí, tá? Germán, Oi. como nós estamos falando de mediunidade, eu também sou médium. E eu percebi que a Amanda de Paiva Assis, ela quer falar, mas ela ficou meio com vergonha. Amanda, abre o microfone e fale. Pode falar. Amanda, eu não estou vendo o nome dela aqui. Vamos lá. Eu quero falar? Boa noite. Pois não, então, Amanda. eu penso que quando Jesus falou, né, que viria o Consolador e que ele traria os seus trabalhadores de luz sobre a Terra, ele disse sobre a Terra, né, e não sobre os centros espíritas. Perfeito. E a gente acha que a mediunidade é um domínio do espírita, né? O espírita conhece da mediunidade, só que não, esses trabalhadores, eles estão sobre todos os lugares e a mediunidade vai atrapalhar ou ajudar mediante ao meu serviço, ao meu esforço de melhorar. Se eu melhoro a minha moral, eu vou fazer contato com bons espíritos. Automaticamente, isso vai melhorar na minha família, no meu trabalho, e em todos os lugares. Se eu não me melhoro moralmente, eu vou fazer contato com quem? Com quem está na mesma afinidade que eu. Ou seja, isso vai fazer mal dentro da minha casa e dentro das minhas relações. Então, eu penso assim, o verdadeiro espírita é aquele que luta para domar suas más inclinações. Tem muito espírita dentro das igrejas. Tem muitos espíritos sem religião. Tem muitos espíritas sendo ateu, né? Dizendo que nem acreditam em Deus, mas estão lutando para domar suas más inclinações. Porque eu acho que cada um vem com o que se propôs a vir. Então, assim, eu estava refletindo sobre isso, mas eu estava quietinha. Mas eu acho que a mediunidade não é propriedade do espiritismo, sabe? E muitas vezes a gente condiciona isso como só a gente que entendesse e só a gente que tivesse a oportunidade de viver isso. E, na verdade, não, né? Vem de muito antes e está aí para todo mundo. E ótimo, bacana, você é uma jovem falando tão bonito, e é isso, gente, nós temos que criar essa... Muito obrigado, Amanda. É isso, gente, por isso que a gente tem que estudar Kardec, porque Kardec, ele coloca a mediunidade de uma maneira que ainda talvez a gente não percebeu, ele fala, mediunidade é lei da natureza, entenda isso. Ele está dizendo o seguinte, que a mediunidade vai ser estudada nas nossas universidades ou nas escolas algum dia, claramente como se estuda hoje a lei da gravidade. Não vai ser agora, não vai ser daqui a 10 anos, mas sendo uma lei da natureza ignorada, um dia ela vai ser estudada. Como ele também, a gente já pode afirmar, sendo a reencarnação uma lei da natureza, vai ser estudada nas universidades. Não é propriedade do espiritismo. Mediunidade, reencarnação,
vida após a morte, nada disso é propriedade dos espíritas. São leis da natureza. Coube a Kardec estudar isso de uma maneira magnífica, adequada, colocá-la de uma maneira tão bem fundamentada que 160 anos depois está tudo aí extremamente respeitado. Por quê? Porque é um trabalho muito sério. Mas ele foi muito claro sobre isso. Não vamos ter a pretensão de que um dia todo mundo vai ser espírita. Não é essa a proposta. A proposta é que as pessoas vão conhecer as leis que são da natureza, que, por acaso, o Espiritismo avançou e trouxe primeiro. Mas só esse, o mérito do Espiritismo. Então, muito importante ouvir isso de você. E você fez uma interpretação que eu achei muito interessante. Você pegou lá a descrição. Reconhece-se o verdadeiro espírita como? Como aquela pessoa que se esforça para domar suas más inclinações. Se você pegar esse contexto aí, você lembrou muito bem. Tem gente sendo mais espírita em outras religiões do que dentro do espiritismo. Achei muito bacana a sua conclusão. 3 mãos levantadas. Bianca, pode falar. Eu estava lembrando de um acontecimento meu, né, familiar, que quando meu esposo descobriu que era médium, né, ele foi orientado a procurar um centro espírita, um centro kardecista, para desenvolver e conhecer a mediunidade dele, senão ele seria internado como louco pela mãe dele, que não acreditava nisso. Aí a gente era jovem ainda, né? E aí a gente foi buscar o conhecimento. Só que, assim, cada um sabe como é que lida com a sua mediunidade, né? Eu não tenho nenhuma mediunidade ostensiva, não posso, né, julgar como é que ele lida com a dele. Mas, por eu conhecer a mediunidade, apesar de não tê-la, mas tenho algumas percepções, como disse o orador, que esqueci o nome agora, eu consigo ver, muitas vezes, as manifestações mediúnicas dele dentro de casa, porque ele não tem, né, por a forma que ele lida com isso, ele não tem esse controle, ele não tem essa percepção tão clara, né, de quando que isso está quando isso está atuando dentro de casa. Então, eu queria falar assim, por conhecer, né, por entender um pouco sobre a mediunidade, muitas vezes a gente fecha a boca, entra até em oração e deixa tudo que está sendo dito, tudo que está sendo provocado, né? Não dá atenção, não bota mais lenha na fogueira, né? Então, assim, por isso que eu falo da importância da gente conhecer pelo menos um pouco que seja, a gente evita muita confusão dentro de casa, né? No ambiente do lar, porque, né, raríssimos casos, as pessoas estão equilibradas o tempo todo. Então, as companhias que a gente vai ter mesmo são aquelas que estão em sintonia com a gente, com a nossa energia. E manter, né, buscar mudar essa frequência. Quando você está diante de um fato de mediúnico, né? Às vezes é preciso, assim, a gente estar atento também. A gente já sabe que o outro tem essa condição, a gente, sabe, fazer a nossa parte para manter esse equilíbrio também, né? Não embarcar na influência do outro e fazer o que a gente já aprendeu com relação ao trato com a espiritualidade, né? Eu acho que isso faz diferença também nas famílias, principalmente nas famílias espíritas, que já conhecem alguma coisa, que já estudou alguma coisa, às vezes isso passa despercebido, porque aí o meu desequilíbrio junta com o desequilíbrio do outro e o bicho ferve dentro de casa e a gente vai falar assim, mas é por causa da mediunidade, é porque é culpa da mediunidade, não é? É culpa do que a gente não está conseguindo ver, não está conseguindo controlar. E igual não lembro quem falou agora, que minha cabeça é meio ruim, gente.
Mas assim, a gente muda de religião muitas vezes porque não quer ser médium, não quer ter mediunidade, não quer trabalhar com os espíritos, não quer ser influenciado pelos espíritos, como se isso adiantasse. Né? A gente não muda o comportamento, não muda as atitudes, não muda os pensamentos, muda só de rótulo e quer resolver as coisas, né? Quer culpar a mediunidade por todos os nossos males, quando, na verdade, só depende da nossa mudança mesmo, né? Da nossa atenção, do nosso autoconhecimento, para saber o que é nosso, o que não é nosso, o que a gente faz com o que não é nosso. Então, assim, é só colocar um exemplo de como que a gente, às vezes, como a gente precisa, às vezes, conhecer a mediunidade, lidar com ela com clareza, né? Com reconhecer o que está acontecendo dentro do nosso lar. E aí a gente pode também buscar, conseguir esse equilíbrio, né? Contribuir para esse equilíbrio. Não sei se eu consegui ser clara, mas era mais ou menos isso. Conseguiu, eu vou reforçar uns pontos do que você falou, não todos, talvez até esqueça, né? Tentei prestar atenção ao máximo, mas são contribuições muito adequadas para o tema da noite. Uma delas que você falou é que o médium, se ele não estudar muito, e olha que essa orientação vem lá de Emmanuel, no livro O Consolador, quando perguntaram a Emmanuel quais eram assim os cuidados mais importantes que o médium deveria ter, o que seria essencial, ele disse o seguinte: primeiro, evangelizar a si mesmo. Isso é Emmanuel falando. E ele diz que precisa estudar muito, não só estudar, mas estudar muito. Então, eu, na minha experiência, que tenho pouca, mas até aqui, digo para vocês, nada existe melhor que o Livro dos Espíritos para pegar os 5 princípios básicos e depois entrar no Livro dos Médiuns. E todas as obras que vierem depois, elas têm que estar sobre essa base, porque essa base ela tem 160 anos. Ela é segura, testada, comprovada. Em qualquer lugar do mundo, quem pegar o Livro dos Espíritos e estudar, e pegar o Livro dos Médiuns e estudar, e colocar a prática mediúnica dentro dessa base, vai saber o que fazer. O problema é que, às vezes, a pessoa pensa que entendeu e não entendeu. Agora, o médium que não se esforça para estudar a si próprio, como é que ele vai distinguir o que é dele do que não é dele? Então, como é que ele vai perceber que estão acontecendo certas coisas? A gente chega a uma simplificação perigosa. A gente acha que porque o médium vê os espíritos, que ele é capaz de ver quando ele está sendo enganado. É um erro gravíssimo de muitos médiuns. Ora, se eu tenho a capacidade de ver os espíritos, então, se tiver um obsessor perto de mim, eu vou ver. E não vai ver, sabe? Porque alguns espíritos muito ardilosos, tudo que eles sabem a maior arma deles é não ser identificados. Porque se eles forem identificados, você pode tomar providências. E como é que você toma providência se você não sabe? Se você não conhece? Se você não estudou? Kardec fala, por exemplo, lá no Livro dos Médiuns, como é que é possível alguém fazer contato com o mundo espiritual ignorando coisas básicas, como a escala espírita? E quantos estão aí enganados? Tem que saber que o mundo espiritual é feito dos homens encarnados, com todas as suas qualidades, defeitos e características. Se você idealiza isso, se você cria na ideia aquilo que foi pedido aqui, a questão do misticismo, se você levar misticismo para dentro da sua casa relacionado à mediunidade, pode ter certeza, vai dar errado. Mas não vai dar errado, não, pode dar muito errado. Tá certo? E como é que se combate misticismo? Estudando. O que fez com que nós tivéssemos a doutrina espírita que temos aqui?
Porque Kardec era um homem extremamente racional. Passava tudo pelo crivo da razão. E nós fazemos isso no dia a dia com relação à mediunidade? Com relação às comunicações que chegam? Será que nós não nos deixamos influenciar por certos misticismos? E quando o médium acha que o seu mentor falando está tudo resolvido? Quando ele não faz daquilo que Erasto recomendou, é preferível o quê? Vocês lembram do que Erasto falou? Recusar 10 verdades do que aceitar uma mentira. O médium, depois de algum tempo, de algumas vezes, ele já testou o mentor dele, ele já não tem mais nenhuma dúvida. É meu mentor. Será que é? Só tem um jeito de você saber. Analisar o teor das comunicações, analisar o teor dos pensamentos, o pensamento, a qualidade do pensamento que chega. Ora, eu conheço uma pessoa, não vou dizer o nome, que me disse com a maior naturalidade que 2 horas da manhã o mentor dela acorda para ela psicografar. Ah, que mentor é esse? Mentor faz isso? Conheci uma outra médium que disse que ela estava, às vezes, assim, fazendo almoço, aí chega na hora, o mentor quer psicografar, tem que parar o almoço e a família que espere, ou nem almoce nesse dia. Que mentor é esse? Isso é falta de estudo básico do que o Espiritismo fala, que Kardec fala. Eu, quando falo isso, fico até meio bravo, deixa eu parar. Vamos ver, tem outras coisas aí. Tem 2 mãos levantadas, né? E nós estamos nos aproximando do fim. Uhum. Então, mas a questão do mentor é uma questão de acordo, né? O médico tem que acordar com o mentor. Ele não está sujeito ao mentor e vice-versa. Tem que ser um acordo, né? Ô, Maria de Fátima, pode falar agora. Boa noite. Boa noite. Muito bom mesmo essa conversa. Eu ouvi alguns irmãos falando, como o Petrônio, a Rose, a Bianca, né, o Adriano. Tem uns temas que tem muito a ver. O que eu estou passando também aqui na minha casa, né, que se leva assim a entender o que vocês estão passando sobre a fato do culto no lar, que eu também faço sozinha, né? A minha irmã fica de longe, mas assim, ouvindo, mas há muitos anos também eu faço sozinha o culto no lar. Eu acho que a disciplina em cima da nossa vida espiritual e nossa vida física é muito importante, porque através da disciplina, através do estudo, que muitas vezes me coloca a não fazer, a gente tem que ser sincero com a gente mesmo, porque não adianta a gente mentir, né? Mas o estudo e a disciplina acima de tudo, o equilíbrio para a nossa família, para a nossa vida espiritual, né? Na parte da mediunidade. Eu também já tive muito problema quando pequena, quando a minha mãe me levou para a escola, para a classe especial, porque achava que eu tinha problemas mentais e era a mediunidade. Então, a roda de conversa de hoje está sendo assim, muitas perguntas também, estou tendo muitas respostas. Então, eu fico agradecida pela Almevó, né, está sempre nos convidando a poder aprender um pouco mais, né? Muito obrigado pela noite de hoje, tá? Fica com Deus. Ô, Maria de Fátima, muito obrigado pelo seu depoimento. Vou pegar um pedacinho aí, olha a coisa bacana, hein? Tem tudo a ver com o tema, família e tudo mais. Olha a dificuldade que ela colocou de forma tão rápida, tão simples. Uma criança que tem algumas manifestações mediúnicas
ela fala espontaneamente, porque criança fala, começa a sofrer bullying, muitas vezes, passa a ter uma série de dificuldades, às vezes a família não entende, não conhece o problema, não sabe acolher adequadamente essa criança. Como que o conhecimento espírita faz falta numa hora dessa? Aí sim, é o conhecimento espírita. Não que não pudesse vir de outro lugar, mas porque, por enquanto, quem estuda mediunidade de uma maneira sistematizada, clara, científica, é o espiritismo. E a gente vai divulgando isso aí, o quanto puder, para que outros o façam em nome do que quiserem. Mas, veja, a criança chegar a ser suspeita de que tem distúrbios mentais e quanto pode sofrer por conta disso, ela numa circunstância, e quantas outras crianças em outras, que vão ser levadas para tratamentos inadequados por conta dessa ignorância que existe. Quantas ocorrências que a criança se vê totalmente tolhida dentro de casa pela incompreensão. Vocês viram lá no filme que foi mostrado aqui meio no começo, do Divaldo? Lembra como é que o pai dele reagia quando ele queria ir para o quarto, porque estava apavorado com os espíritos que estavam lá o atormentando no quarto dele? Quantos de nós talvez faríamos a mesma coisa hoje se não tivéssemos um conhecimento espírita? De não saber acolher um filho ou um neto, seja o quem for, numa hora dessa. Para de frescura, menino. Vá dormir, não sei o quê. E o menino vai lá, apavorado, vai dormir como? Encolhido num canto. Então, quantos conflitos, quantas dificuldades podem ser amenizados pelo conhecimento do tema. Agora, como o tema está com 2 minutos para fechar, tem a norma ainda para a gente ouvir. Vamos lá. E aí eu ia pedir, Eliomar, só antes de a Norma falar, Norma, eu ia pedir que, após as considerações da Norma, Eliomar, você fizesse para a gente as considerações finais, para que depois eu faça o fechamento, tá bom? Pois então, não. após Muito a fala obrigado. da Norma, aí você pode pegar a palavra e fazer as considerações finais, tá bom? Muito obrigado. Valeu. Por favor. Pois não. Ok, olá, boa noite. Estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo, Norma. Estou te ouvindo bem. É a primeira vez que eu participo aqui. Meu nome é Norma Lúcia, sou trabalhadora da Sociedade de Estudos Espíritas de São Félix, oeste da Bahia. E foi a partir do nosso irmão Idmar que ele me mandou o link. Aí eu falei, eu vou entrar aqui para ver essa roda. Mas Idmar é meu cunhado. Sim, estou sabendo. Pois é. Idmar é irmão da Graça. Pois é, eu assisti algumas palestras suas, achei muito interessante, e aí hoje mesmo eu nem pude estar com a câmera aberta, mas estou ouvindo, viu? E estou memorizando, aprendendo, que é sempre o aprendizado, né? Então, para mim é muito bom, e esse tema é muito relevante, mediunidade como facilitadora do equilíbrio familiar. E eu foi pontuar questionamentos aqui, viu, Idmar? Idmar não, Eliomar, porque você tem muito conhecimento. Então, assim, eu vim de uma família onde os meus tios, por parte materna, tios e tias, todos mediunidade aflorada. E muito medo e sem aceitar a missão. Só uma, que foi Candildes Ferreira, que ela tornou-se mais uma médium receiticista. Passava remédio e ficou conhecida aqui na região, mas não era médium espírita. Mas tinha várias possibilidades. E, assim, eu percebo que esse povo, os meus tios, todos muito doentes. Lá no início foi até falado, muitos doentes. E na nossa vivência, na casa espírita, a gente vê que tem médiuns que passam muito por perturbações, muito mesmo. E considerando a vibração energética que envolve aquele ambiente da reunião mediúnica, no caso, essa vibração pode... Olha bem, a pergunta é assim, um pouco polêmica, não é, Eliomar? Essa vibração de muita doença, de alguns médios, de outros não. No caso, poderia afetar o outro? O que é que você pontua aí de esclarecimento? E tem outro questionamento aqui também.
Tá. De afetar o outro, eu acho que a gente não deveria ter essa preocupação, porque o médium, tá certo? Ele, principalmente se ele lida nessas tarefas, ele já vem preparado, ou é preparado, ou busca se preparar para lidar com conflitos e dificuldades, tá certo? Então, ele já sabe que é um pouco espinhosa a sua tarefa. Ele vai oferecer a sua mediunidade para espíritos em dificuldades. Ele necessariamente, por mais equilibrado que ele seja, na hora do transe, ele vai registrar o mal-estar, que é típico das entidades. Só que a diferença é que ele sabe lidar com isso. Ele aprendeu com a doutrina espírita, com a boa prática, que ele possa ter aprendido com alguém, a fazer um transe que a gente chama um transe controlado, em momento certo, na hora certa. Então, ele é capaz de sentir uma série de coisas esquisitas, muito difíceis das entidades, mas dentro daquele contexto da reunião. Fora dali, ele sabe se controlar, sabe conduzir. Agora, se é uma pessoa que tem esse potencial e não tem a orientação ou a disciplina que é tão necessária, e que não é fácil, o que vai acontecer? Ele poderá, não sabendo lidar adequadamente com o seu campo de trabalho, de sintonia, estar com mais sintonias com essas entidades sofredoras ou com essas dificuldades do que com os seus benfeitores. Entendi. Mas isso vai ter muito a ver com a atitude do próprio médium. Por isso que começa pelo estudo, mas vai ter que passar pela transformação moral, que nem sempre o médium está disposto a fazer. Uma outra questão é que, se é mediunidade de tarefa, teria que estender muito, para conversar muito não dá, como fazer? Porque ele não vai deixar de ter suas sintonias. Se ele não sintonizar numa faixa, vai sintonizar em outra. Entendi. Se ele traz isso como uma tarefa, se for o caso da tarefa, o que vai acontecer se a pessoa disser, não, eu vim com esse potencial, a tarefa, mas eu não quero? Terá, naturalmente, dificuldade. É que o assunto, Norma, é grande, amplo, e o tempo não vai permitir. Mas eu agradeço a sua participação. Não posso falar nem o outro aqui com questionamento que tem a ver com o que você falou e com... Não, aí é só a casa dizer. Eu, da minha parte, não tenho problema nenhum, mas eu tenho que ter a disciplina da casa. Né? Ok. Norma, pode fazer a sua consideração, Norma. A gente está muito feliz com a sua participação. Tá? Vai ser convidada certamente para as próximas rodas de conversa. E após a sua pergunta, o Eliomar faz a consideração final. Fique à vontade. Certinho. Então, aqui, ó, eu pontuei assim, que há resistências em as pessoas, nós, seres humanos, mudar realmente profundamente. E a doutrina, ela nos proporciona isso, essa mudança interior. E percebemos que há médiuns que apenas participam da reunião mediúnica, há pessoas assim, com aquele ranço, essa palavra é estranha, né? Mais antigo, mas que quer ficar sempre da mesma forma, e não estuda, não busca estudo, e continua lá na Casa Espírita, em alguns momentos dando até um pouco, podemos dizer, não querendo ser grosseira, dando um pouco de trabalho, mas nessa circunstância eu entendo que seria bom nas Casas Espíritas implantar o estudo do Evangelho na Casa Espírita, não é só na nossa casa, lá na Casa Espírita, para assim melhorar a vibração energética da casa, e aí concedendo um despertar nesse ser. E qual o ponto de vista seu quanto a isso aí, de vocês? Olha, eu acho que o que você falou é de fundamental importância. Nós descobrimos com o tempo que certos casos de obsessão, e muitas vezes o médium que a gente pensa que é mediunidade, já não é mediunidade, é obsessão. A gente coloca tudo numa panela só, então acha que a mediunidade é até doença, porque a gente mistura obsessão com mediunidade. Muitas vezes, o que nós temos é o médium com seu potencial mediúnico, mas que está no processo obsessivo. E, em estando no processo obsessivo, a reunião de desobsessão, ela é indicada para ajudá-lo, não para ele ir lá para dentro com a sua dificuldade. Ele vai ser ajudado por médiuns equilibrados, que estão no processo
de trabalho. Agora, ser convidado e se essa pessoa aceitar passar por um trabalho de evangelização é fundamental. Nós temos percebido pelo atendimento fraterno que às vezes a gente lida com certas situações, a gente vê que tem a mediunidade latente ali, mas há um processo obsessivo, a gente pede a pessoa para vir no dia adequado. Agora estamos em quarentena, nessa dificuldade, mas se Deus quiser, voltar à normalidade. A pessoa vem para receber o passe de médiuns que estejam equilibrados dentro do possível, que operam na tarefa, para que hajam captações que possam ser trabalhadas na reunião. Mas a gente já percebeu que pedir essas pessoas para virem, antes de tomar o passe com o médium, participar de 1 hora de evangelização, que nós chamamos de evangelioterapia, tem trazido mais resultado do que a tarefa da desobsessão propriamente. Por quê? Porque é na transformação moral que está a solução. Não é na ação de fora para dentro. Essa ação é mais importante. Então, Norma, se a gente pudesse, assim, rapidamente falar, implante, se for possível, que Deus te abençoe, você e o grupo, o mais rápido possível, um estudo do Evangelho e peça a essas pessoas com essas dificuldades, se possível, participarem. É o que a gente chama de evangelioterapia. Funciona maravilhosamente. Tanto funciona que funciona em outras religiões que não têm a reunião mediúnica. Sim. Mas se levar à transformação moral, funciona. Tá okay? Eu participo do estudo do Evangelho, um grupo de SUSE, a gente, desde esse período da pandemia, e assim, nessas dificuldades em família, ela nos deu uma terapia que eu usei na minha casa aqui, que deu certo, indicada por Ruth Brasil, aonde quando a gente tem assim, dificuldade com determinada pessoa na família, e persiste isso há tempos, Ruth Brasil indica usar o momento do sono para fazer esse processo do perdão. A gente pediu o anjo da guarda, a técnica, o nosso anjo da guarda e o anjo da guarda daquela pessoa, para organizar um encontro em sonho, para estar conversando e limpando aqueles miasmas das mágoas que a pessoa carrega um do outro. E isso dá certo, viu? Uhum. Pelo menos comigo deu certo, com outras pessoas também que estão no grupo do Evangelho. Muito bom. Ótimo. Na verdade, existem vários caminhos, Deus ajuda por diversos processos. Na verdade, é essa. Sim. Mas, olha, Norma, muito obrigado pela sua participação. Quem sabe, no outro momento, a gente possa conversar um pouquinho mais. Como a questão agora do tempo é premente, a gente precisa fazer só uma conclusão para não deixar o assunto solto. Vamos voltar aqui só para a gente concluir, vamos ver de novo aqui. A mediunidade como facilitadora do equilíbrio familiar. Essa é a questão. A mediunidade pode facilitar o equilíbrio familiar? Agora que nós entendemos que mediunidade é no sentido amplo e não no sentido restrito, é evidente. Se todos nós podemos sofrer a influência dos benfeitores espirituais ou dos malfeitores, e onde está a decisão? Em nós? Somos nós que colocamos a nossa sintonia numa ou outra direção? Se foi lembrado aqui que o primeiro espírito que socorre a qualquer um de nós nas nossas preces é o nosso anjo da guarda, e nós sabemos disso, e o anjo da guarda trabalha de que maneira? De maneira sutil. Ele não é obsessor. Ele vai sugerir. Então, a pessoa, seja católica, evangélica, espírita, umbandista, não importa. Se elas, principalmente, recorrem à prece, elas abrem os canais, as possibilidades de receber essas boas influências. Isso é mediunidade. Isso trará, com certeza, bons frutos, boas inspirações, boas disposições. A nossa roda de conversa chegou ao fim. Por hoje. Em breve, teremos mais encontros como esse, com temas interessantes e oradores diversos. Momentos como estes
alegram a nossa vida e alimentam o nosso espírito. É luz em nosso caminho. Como diz Emmanuel, ninguém vive para si. A luz que acendemos em torno de nossos pés clareará o caminho daqueles que estão ao nosso redor. Somos gratos a todos vocês que participaram desse encontro virtual. Até a próxima!